Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos prosseguir a análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Estamos a tratar da teoria geral da prova, um tópico que já nos está tomando aí uma série de vídeos. Vamos continuar esse tema que é extenso mesmo, tratando no vídeo de hoje do que está destacado na tela aí para os senhores, a prova emprestada. Vamos a ela. Embora normalmente a prova seja produzida dentro do processo em que os fatos foram alegados, admite-se, dentro de certas condições, a utilização de prova obtida em outro processo. É o que se denomina prova emprestada, como se vê do artigo 372 do CPC. Nesses casos, a prova é transportada do primeiro para o segundo processo sob a forma documental. Ou seja, são apresentadas cópias dos documentos que a formalizaram no processo de origem. Por exemplo, se o empréstimo é de uma prova testemunhal, são trazidas para o segundo processo cópias da petição de requerimento da prova testemunhal, da petição de arrolamento da testemunha, da decisão de deferimento da prova, do termo de audiência em que a testemunha foi ouvida, etc. Para a validade da prova emprestada, é necessário que se preencha alguns requisitos que nós veremos. Em primeiro lugar, tenha sido regularmente produzida no processo de origem. Em segundo lugar, a parte contra a qual ela vai ser usada tenha podido participar em regime de contraditório do processo de origem, que precisa ter grau de cognição igual ou superior ao do processo para o qual a prova está sendo emprestada. E, em terceiro lugar, seja ela submetida ao crivo do contraditório no processo para o qual é trazida. Não tem sido raro acontecer de se pretender, em ação de reparação de danos por acidente de veículo, por exemplo, a utilização de depoimentos prestados perante a autoridade policial no inquérito que apura o fato sob o aspecto criminal. Parece que tal prova é inadmissível, porque é sabido que o inquérito policial é peça meramente informativa, inquisitorial e sem a garantia do contraditório. Por mais que se vislumbre o princípio da economia processual, é necessário cercar a prova de garantias mínimas, entre as quais o contraditório. A prova precisa provir de processo jurisdicional. A especial peculiaridade da prova emprestada, que a diferencia da simples prova documental no segundo processo, reside em que, embora ingressando no segundo processo sob a forma documental, ela é apta a preservar o valor probatório da sua forma original. Ou seja, se é emprestada uma prova pericial,
ela funciona no segundo processo também como perícia e não como simples documento. Se o empréstimo é de uma prova testemunhal, é como tal que ela é apta a valer no segundo processo, e assim por diante. Seja como for, a exemplo de qualquer outra prova, a prova emprestada receberá do julgador a carga valorativa compatível com a situação concreta. Vale aqui a regra geral do artigo 371 do CPC. O próximo tópico que nós temos que ver é o da prova ilícita. A Constituição proíbe o emprego de provas ilícitas. É o que consta do inciso 56 do artigo 5º da Constituição Federal, que dispõe em verbis: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. A proibição abrange tanto as provas produzidas com ofensa a normas do próprio direito material, provas ilícitas em sentido estrito na acepção adotada na doutrina, quanto aquelas que violam as próprias normas processuais sobre a produção probatória, provas ilegítimas conforme a mesma classificação doutrinária. Exemplos da primeira hipótese são as provas obtidas mediante tortura do depoente, violação à integridade física, hipnose, violação à dignidade humana, furto de correspondências ou interceptação telefônica, violação à intimidade e ao sigilo das comunicações, etc. A interceptação telefônica é proibida no processo civil. A Constituição, no inciso 12 do mesmo artigo 5º, autoriza-a apenas para fins de investigação criminal e processo penal, desde que previamente autorizada pelo juiz e tão somente nos estritos limites da lei que a regulamenta, que é a Lei 9.296 de 1996, que restringe o seu emprego aos inquéritos e processos penais que versem sobre crimes passíveis de pena de reclusão. Essa lei, a Lei 9.296 de 96, também veda o emprego da prova resultante da interceptação para qualquer outro fim, o que, a rigor, impede o empréstimo dessa prova de um processo em que ela houver sido legitimamente autorizada para outro em que originalmente ela jamais poderia ser produzida. Exemplo da segunda hipótese é a prova produzida sem o respeito ao contraditório. Discute-se sobre a aplicabilidade ao processo brasileiro da teoria do fruto da árvore envenenada, que considera que o ilícito na obtenção da prova contamina não apenas o resultado havido, mas até as provas subsequentes que só puderam ser produzidas graças à obtenção da prova ilícita. Por um lado, tal teoria impede o emprego de artifícios destinados a legitimar a prova ilícita, no sentido de se atingir determinado resultado probatório por meios ilícitos e depois tornar-se a produzir tal resultado por um meio lícito, de que jamais se teria cogitado, se não fosse a prévia descoberta pela via ilícita. Mas, por outro lado, aponta-se o risco de se inviabilizar o próprio direito fundamental à prova, mediante tal contaminação. No processo civil, cujos valores em jogo são significativamente distintos daqueles envolvidos no processo penal, essa advertência merece especial consideração, justificando a restrição do emprego da teoria em discurso apenas a casos extremos, gravíssimos. É também objeto de controvérsia jurisdicional e doutrinário o exato alcance da proibição de emprego de provas ilícitas. Nesse aspecto, 3 são as principais correntes sobre o tema. Temos uma primeira corrente obstativa, que considera inadmissível a prova obtida por meio ilícito em qualquer hipótese e sob qualquer argumento, não cedendo mesmo quando o direito em debate mostra elevada relevância axiológica. Essa corrente desconsidera a circunstância de haver outros valores fundamentais, também constitucionalmente protegidos,
e que podem ser gravemente prejudicados com a proibição do emprego da prova ilícita. Temos uma segunda teoria, que é a teoria permissiva. Na teoria permissiva, aceita-se a prova assim obtida, por entender que o ilícito se refere ao meio de obtenção da prova e não ao seu conteúdo. Entende que aquele que produziu o meio de prova ilícito deve ser punido, mas o conteúdo probatório deve ser aproveitado. Essa concepção gera o risco de incentivo à produção e ao emprego indiscriminados de provas ilícitas, fortalecendo a incorreta noção de que os fins sempre justificam os meios. Temos uma terceira teoria quanto à utilização de provas ilícitas, que é uma teoria intermediária, de ponderação de valores. Admite a prova ilícita dependendo dos valores constitucionais em jogo. Aplica-se o princípio da proporcionalidade. Esta última parece ser a concepção que melhor se coaduna não apenas com a relevância que a identificação dos fatos tem para o correto desempenho da função jurisdicional, mas sobretudo com a multiplicidade de valores fundamentais e de princípios vigentes na ordem constitucional. Sempre que a prova for obtida por meio ilícito, deve ser tratada com extremas reservas. Em princípio, ela é inadmissível, mas se o direito em discussão for relevante, envolvendo questões de alta carga valorativa, é admissível reconhecer-se eficácia a tal prova, limitadamente aos fins de proteção do bem jurídico mais relevante ao caso concreto. Pode-se exemplificar com temas costumeiros em direito de família. A conversa telefônica clandestina não serve de prova na separação judicial, mas sim, eventualmente, para disputa sobre a guarda de filhos. Um próximo tópico que eu quero tratar com os senhores são os indícios, máximas da experiência e presunções absolutas e relativas. A presunção relativa é uma operação mental pela qual, a partir de um fato conhecido, indício ou fato secundário ou auxiliar, chega-se à razoável suposição de ser verdadeiro um fato não conhecido, não diretamente provado, que é o fato principal. Indício, portanto, é o nome que se dá ao fato que já está provado e que, embora não sendo diretamente relevante para a causa, permite a formação de convencimento a respeito de um fato diretamente relevante. A presunção é dita relativa, iuris tantum, quando, apesar de sua ocorrência, sucumbe ante prova em contrário. Ou seja, o fato é presumido verdadeiro até que haja prova em sentido contrário. A presunção relativa pode estar prevista expressamente na lei, presunção legal, ou não, presunção comum ou presunção omnes. Em ambos os casos, comporta a prova em sentido contrário. A terminologia que a doutrina costuma empregar é a de que, tratando-se de presunção legal, há o fato auxiliar, diretamente provado, e o fato principal, aquele que interessa para o deslinde do processo. Quando da presunção omnes se tratar, fala-se de indício, o que, a rigor, é equivalente ao fato auxiliar. Há situações em que a própria lei prevê que, diante da comprovação de determinado fato, se presuma a existência ou inexistência de outro fato. São as presunções legais. Exemplo disso está no artigo 322 do Código Civil, que prevê, na hipótese de quitação da última de uma série de prestações periódicas, a presunção de estarem solvidas as anteriores. Outro exemplo é o da revelia, em face da qual, em regra, a lei estabelece a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial. Mas, mesmo quando não há na lei a específica autorização para o desenvolvimento de presunções, o juiz pode valer-se dessa operação mental e assim formar indiretamente o convencimento sobre determinados fatos não provados, a partir dos fatos provados. É o que a lei genericamente determina que o juiz se valha das máximas da experiência ou regras de experiência. Cumpre ao juiz considerar tudo aquilo que cotidianamente ocorre para formar seu convencimento. É o que consta do artigo 375 do CPC. Em outras palavras, as máximas da experiência são aquelas noções gerais da vida prática, dominadas por qualquer pessoa de cultura média e inserida no ambiente social em que vive. E são essas regras da experiência que permitem ao juiz
assim como a qualquer sujeito minimamente inserido no lugar e época em que vive, inferir a ocorrência de determinados fatos, a partir de outros que já estão provados. Por exemplo, se há prova testemunhal convincente de que o réu bebeu muito em uma festa, é razoável supor que ele tenha causado o acidente automobilístico em que se envolveu logo depois, muito embora ninguém tenha testemunhado esse acidente e tampouco tenha sido possível realizar uma perícia conclusiva. Nesse caso, o juiz estará desenvolvendo a presunção dita comum ou homines. Mas é também, repita-se, presunção relativa, que admite prova em contrário. Para ficar no mesmo exemplo, imagine-se que no curso do processo surgem provas claras de que o réu estava com o veículo parado em um local permitido quando o veículo do autor o atingiu. Nesse caso, cairá por terra a presunção de que a embriaguez do réu gerou o acidente. Por outro lado, tem-se presunção absoluta, iuris et de iure, quando a lei de modo algum admite prova em contrário, caso em que se tenha algo equiparável a uma ficção jurídica. A rigor, nesse caso, não se está diante de instituto do âmbito processual e probatório. Quando a regra estabelece uma presunção absoluta, em verdade ela está criando uma hipótese de incidência pela qual se deve tratar juridicamente uma situação do mesmo modo que se trata outra. Quando se diz que, havendo A, presume-se absolutamente B, se quer dizer que a A aplicam-se as mesmas consequências jurídicas aplicáveis a B. Eis porque não se admite prova em contrário nesse caso. Não se trata de investigar fatos, mas definir as consequências jurídicas aplicáveis a determinados fatos. Portanto, a presunção absoluta está no terreno do direito material. Use-se um antigo exemplo, não mais em vigor. Nossas antigas leis de direito matrimonial previam que, se depois da falta grave de um dos cônjuges, ambos continuassem ou permanecessem coabitando, haveria presunção absoluta de que o cônjuge faltoso havia sido perdoado pelo outro. Ora, isso não significa que se pudesse deduzir da coabitação o perdão. Aquele não era indício deste. O que se tinha era apenas o seguinte: falta grave de um cônjuge dava ao outro o direito ao desquite, forma de dissolução do casamento hoje substituída pela separação e o divórcio. Posterior coabitação impedia o exercício desse direito, do antigo desquite, portanto. Tá? Bom, meus amigos, vamos fazer um corte no vídeo por aqui, para não deixar esse vídeo demasiadamente extenso. Vamos tratar a partir do próximo vídeo, do que está na tela aí para os senhores, o procedimento probatório. Então é isso, meus amigos, por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.